Olá, boa tarde. Estamos de novo em busca da cultura. Essa programação que eu estou realizando é para informar fatos que ocorrem nos dias de hoje e para que todos saibam. Se nós não conhecermos o passado, nós não vamos entender o presente e automaticamente não poderemos fazer com nenhuma segurança previsões para o futuro. E hoje vamos falar sobre o fato que ocorre já no dia 12 de maio deste ano 2021, onde as forças militares de Israel estão se defrontando com as forças militares da Palestina. Esse conflito poderemos chamar de Quinta Guerra naquela região, a Quinta Guerra no Oriente Médio. Toda ela, naturalmente, é resultado de interesses econômicos e tem como fundamento o sentimento da fé. Do lado de Israel, temos lá os seguidores de Abraão, o patriarca, aquele que criou, junto ao povo hebreu, essa religião do judaísmo e que tem como grandes princípios de fé, todos eles ancorados no Torá do Velho Testamento, a qual deu origem à Gênese, que é a origem do homem pelo criativismo, que até hoje no Ocidente, nos livros escolares, é ensinado. O grande problema do povo hebraico resulta na divisão das tribos. Não havia entendimento entre eles. E diante dessa falta de união, ocorreram várias diásporas. Diáspora quer dizer dispersão. As dispersões das diásporas foram muitas, desde 722, com a primeira diáspora que ocorreu, onde esse povo foi levado a ser escravizado no Egito, e por lá mais de 400 anos foi ele transformado em escravo, libertado pela liderança de Moisés, o qual no Velho Testamento fala do milagre da travessia do Mar Vermelho, e que durante 40 anos Moisés, numa estratégia do zigue-zague, levou esse povo à terra prometida. Por que 40 anos? Você poderia chegar em 6 meses, 8 meses daquela região até as margens do Rio Jordão. Porque Moisés, sabiamente, entendia que era necessário que os velhos, as gerações mais idosas, morressem pela própria natureza da velhice. E então ele chegaria com a mentalidade dos jovens à terra prometida. Essa é a razão da estratégia usada por Moisés, o qual liderou o movimento e que não chegou junto com eles, mas conseguiu, pela sua estratégia, fazer com que os envelhecidos morressem e os jovens chegassem à terra prometida. Essa diáspora teve sequência mais tarde com a invasão das tropas de Nabucodonosor naquela região. Novamente, os judeus foram dispersados. Também podemos dizer que assírios fizeram essa mesma incursão junto ao povo judeu. É bem verdade que os judeus nunca conseguiam se unir em torno do seu sentimento de fé. E isso fazia com que os castigos, assim pregados pela fé, viessem constantemente a ocorrer. E nessa situação de sobrevivência
desse povo sofrido de Israel, eles vieram a ser vítimas com mais de 6 milhões de sacrificados recentemente na Segunda Guerra Mundial, com a ação do genocida Hitler, o qual entendia que o povo judeu, por ter esses princípios assim de enriquecimento, que naquela ocasião dominava a economia da nação alemã, Hitler entendia que era preciso destruir esse povo, porque senão ele estaria preso aos interesses dessas lideranças que não tinha governo, mas tinha sentimento de dominação imperialista e econômica. Então, temos aí o último evento que marca esse fim das diásporas, que foram consequências da própria situação do povo judeu. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele vai criar o Estado de Israel. Esse fato ocorreu porque Israel era uma nação, ou seja, a nação hebraica, mas não havia o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado por Oswaldo Aranha, um brasileiro que na ocasião presidia a ONU, e pela força desse organismo, Israel foi criado. Desde que esse país, esse Estado foi criado, muitos conflitos expansionistas Israel executou, procurando aos poucos e alargando seu território em direção às terras que foram dominadas pelos islâmicos, conforme eu falei no programa anterior. Ele foi se expandindo e não havia como fazer o enfrentamento, porque, como vocês sabem, durante as diásporas que ocorreram, os judeus, o povo judeu, procurou se estabelecer nas grandes potências europeias e também norte-americana. Podemos dizer que a maior parte dos presidentes que governam os Estados Unidos são de origem judaica. Por isso, há um grande interesse daquela nação poderosa militarmente e economicamente proteger a sua mãe, Israel. Por isso que Israel enfrenta sozinho mais de 60 nações islâmicas que cercam o território de Israel, o qual a oeste é banhado pelo mar Mediterrâneo e a leste está todo ele desguarnecido, porque faz fronteira com povos islâmicos. E somente o exército norte-americano é capaz de impedir esses ataques ao Estado de Israel. Então vejam bem, Israel é o Estado, povo chama-se judeu, e a religião dominante é o judaísmo. O nome do Deus dos judeus é Jeová. E os judeus até hoje estão esperando o Messias. Não aceitam Cristo como o Filho do Sagrado, o Filho de Deus. Esse é o motivo das constantes desavenças entre cristãos e judeus. Mesmo sendo Jesus Cristo de origem judaica, ele não é reconhecido como o sagrado, o Messias, o enviado. Ainda eles estão aguardando esse Messias. Então, gente, esse conflito que agora está ocorrendo é uma constante sequências de lutas, de disputa por territórios que são invadidos,
que são tomados pelos judeus e que os islâmicos querem retomar. Os judeus, por sua vez, defendem os princípios de que, por ser eles os primeiros povos a ali chegarem, terem esse direito de dominação. Enquanto que os islâmicos, por sua vez, não concordam, porque eles não tiveram a fixação do território. O povo judeu é a base, os islâmicos é uma sequência. E então eles já entendem que as terras pertencem, de um lado, por serem os primeiros judeus, do outro lado, por serem eles que ocuparam o território. E assim as coisas vão ocorrendo. É bom que vocês saibam, conflitos menores estão ocorrendo naquela região, mas eles têm alcance mundial. Para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial, na guerra que houve dos 6 dias anterior a esta, no Oriente Médio, a Segunda Guerra Mundial envolveu 2.000 tanques blindados, quando ocorreu aquele chamado Dia D, né? Quando as tropas dos aliados invadiram o território francês para expulsar dali os alemães. 2.000 tanques blindados. Na Guerra dos 6 dias anterior a essa, foram envolvidos 4.000 tanques blindados. Imaginem a grande força militar dos dois lados e como era mantida. Na Guerra dos 6 dias, o país de Israel era governado pela primeira-ministra Golda Meir. E o grande estrategista, chamado Raposa do Deserto, era chamado de Moshe Dayan. Esse grande estrategista militar egípcio impediu que Israel fosse esmagado pelos islâmicos naquela ocasião. Então, Moshe Dayan foi o grande responsável pela vitória dos judeus naquela ocasião. E agora não temos ainda a definição de quem vai vencer. Sabemos que a Guerra dos 6 dias foram feitas com blindados, como já falei para vocês. E hoje a guerra basicamente é disputada por mísseis, onde os mísseis israelenses têm poderio maior porque eles têm aquela famosa defesa aérea. Os mísseis islâmicos vão em direção a Israel. Eles são interpretados, enfrentados e destruídos no ar, né? Já os islâmicos não têm essa tecnologia. Como veem as bombas de Israel, elas chegam a atingir sem nenhum tipo de defesa aérea do povo islâmico. Então o massacre é vitorioso até então por Israel, porque Israel, como já dissemos, tem o apoio incondicional da sua mãe, a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Enquanto que o lado islâmico, hoje, não temos ainda a informação de quem está alimentando com as suas armas. Possivelmente a Rússia e a China. Mas, naquela ocasião, da Guerra dos 6 dias, quando ocorria um conflito, Estados Unidos de um lado, né, com as suas forças mais qualificadas de um lado. Do outro lado estava a União Soviética. Então imaginem, eram duas potências da época que disputavam o domínio naquela região. E basicamente a fé é o grande instrumento que mantém vivo a esperança de vitória dos dois lados. A crença religiosa judaica, o judaísmo, do outro lado o islamismo. Mas sabemos de pronto assim, sabemos nós que o básico interesse é o petróleo, a grande riqueza, o ouro negro que ali está estabelecido. Muito obrigado e até a próxima ocasião.